Segunda Crônicas 31. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mister. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-lhes-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de todo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: Desde que se começou a trazer à casa do Senhor ofertas estas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósito na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Canais, e o levita e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob direção de Conanitas e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias, e por Azarias, chefe da casa de Deus, o levita Coré, filho de Imna, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estava Edem, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Sacanias, nas cidades dos sacerdotes, para com a fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi feito segundo as suas famílias, e dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registradas crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades,
Havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e as outros, todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. 2 Crônicas 32. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e todo ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele, como ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estavam em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações e de outras terras não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram o servo em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tornarem a cidade. Falaram de Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu a destruição do exército dos assírios. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial, e
rei da Assíria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seus deuses, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que disto depois foi enaltecido à vista de todas as nações. Doença de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado, e o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. A morte de Ezequias. Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras à sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.